Fala galera, vamos lá, ó. Questões aqui sobre filosofia, tá? Cumprindo o que eu prometi. Aqui vem dizendo, entre o fim do século VII e o começo do século VI a.C., o problema cosmológico é o primeiro a destacar-se claramente como objeto de pesquisa sistemática, diferente do impreciso complexo de problemas que já ocupava a mente dos gregos, ainda antes de surgir uma reflexão filosófica verdadeira e própria. O texto retrata com clareza o problema cosmológico, objeto de estudo dos filósofos. Gente, quem que abraçou a cosmologia? Tá? Lembra que cosmogonia, diferente de cosmologia, cosmogonia está relacionada a mito, cosmologia está relacionada ao conhecimento do universo, tá? E quem foram esses filósofos que abraçaram essa cosmologia? Foram chamados filósofos pré-socráticos, tranquilo? Então os filósofos pré-socráticos se preocupavam com aquilo que compunha o universo, qual era a arqué, o princípio básico. Isso aí é um problema cosmológico. Vamos para cá, ó. Questão 27. Atente-se aos fragmentos. Fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Isso aqui é Heráclito, tá? Quando ele diz que você não pode banhar duas vezes no mesmo rio, é porque tudo muda, tá? Nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança é Heráclito. Tudo muda, tudo flui. Tá? Então o primeiro fragmento traz a ideia de Heráclito. E o segundo, fragmento B8, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, tá? Pois é compacto e inabalável. Ou seja, esse texto está dizendo o contrário do anterior, né? Está dizendo que o ser não muda. E sem fim, não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno contínuo, ou seja, sempre será a mesma coisa. Então repara que o que um está dizendo é que tudo muda, e o outro está dizendo que o ser ele é inabalável, ele não muda, tá? Ele não se abala. Então um fala o contrário do que o outro está dizendo. Os dois estão olhando para a mesma coisa, que é o quê? O ser. Um diz o ser é mutável e o outro diz o ser é imutável. Então são duas ideias diferentes sobre o mesmo aspecto. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, que foi o que eu falei para vocês. Um diz uma coisa, outro diz outra, que se insere no campo. Aí vai ficar o quê? Do embate sobre, letra C, ó, de casa, ó, do embate sobre a essência do ser, tendo como base princípios ontológicos. Vou dizer o que é ontologia. A ontologia é o estudo do ser, de boa? Aí vamos para cá, ó. Questão 28. A determinação da physis, ponto crucial de toda a formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito... Gente, não vamos nem continuar isso aqui, tá? Leucipo e Demócrito, meu caro. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta de quê? Qual é a arqué de Leucipo e Demócrito? A arqué dele é por elementos e partículas indivisíveis, ou seja, o átomo. Então são esses dois caras, para eles a arqué era o átomo. Lembra de olhar o mapa mental que eu mandei para vocês, falando sobre a arqué de cada um dos filósofos, tranquilo? Bora lá, aqui ó. Alguns pensam que Protágoras de Abdera pertence também ao grupo daqueles que aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa. Pronto, morreu bem aqui. Quem é que falava que a verdade é relativa? Os sofistas, tá? O grupo ao qual se associa o pensador, ora, que grupo é esse? Os sofistas. Se caracteriza pelo objetivo de, letra B de bola, priorizar as várias possibilidades de entendimento. Por que essas várias possibilidades de entendimento? Porque eu entendo algo de uma forma, você entende aquele mesmo algo de uma outra forma. A minha verdade não é a sua verdade, cada um tem a sua verdade, a verdade é relativa, e isso aí expressa, né, isso propõe, isso faz com que cada um tenha uma possibilidade diferente de entendimento do outro, tá? Aí mais uma questão aqui, ó, ainda sobre sofistas. No período socrático ou antropológico, e tu guarda aqui, enquanto os sofistas eram antropológicos, os pré-socráticos, que vieram antes dos sofistas, eram cosmológicos. Os pré-socráticos estavam preocupados com a cosmologia, como o universo era composto, a arqué de cada um tinha uma arqué, e aí você vai olhar para o mapa que eu mandei para ti, tá? E os sofistas, eles eram antropológicos, eles estavam olhando mais para o ser humano, mais para o homem, tá bom? No período socrático ou antropológico, no âmbito da filosofia grega, surgem os sofistas. A palavra era antigamente sinônimo de sábio, porém, no século V a.C., toma uma matiz pejorativa e se aplica a um grupo de mestres ambulantes que recorre aos cidadãos gregos ensinando o que eles chamam de sabedoria. Então, é como se os sofistas fossem os primeiros professores particulares, tá? Os primeiros professores, pedagogos. Então, eles ensinavam aquilo que eles sabiam. E aí,
alguns os acusavam de vender o conhecimento, tá? Chamando-os de mercenários. Aqui, ó, o texto e as imagens retratam que no período socrático ou antropológico, os sofistas representam algo totalmente novo nesse cenário. Totalmente novo porque até então ninguém fazia isso, tá bom? Mas isso aí ficar vendendo conhecimento, sim, mas você também propõe uma democratização do conhecimento. Qualquer um pode ter acesso a ele, tá? Com relação ao estudo do homem, conforme esse novo contexto histórico da filosofia. Assinala a alternativa correta. Os sofistas foram sábios nos estudos da natureza cosmológica. Gente, cosmologia é coisa de pré-socrático, tá certo? Ó, letra B. Com a sofística iniciam-se as novas fases de estudos filosóficos. A ontologia. A ontologia também, estudo do ser enquanto ser. Perdão, aqui. É coisa de pré-socrático, tá bom? Os sofistas foram sábios que colaboraram diretamente para o desenvolvimento da fase antropológica da filosofia. Verdadeiro, tá? Colaboraram na medida que eles ensinavam aquilo que eles sabiam. Aí a gente vai ter a ideia aqui, ó, falando de verdade absoluta, que está errado, porque não há verdade absoluta para os sofistas. E aqui, ó, compromisso com a verdade, não, cada um tinha a sua verdade, tá bom? Aí vamos para cá, ó. O período da história da filosofia grega, que cobre os séculos 5 e 4 a.C., é entendido como o despertar de um ideal consciente de educação e cultura. Dele fazem parte, além de Sócrates e de seu discípulo Platão, os chamados sofistas, tá? Mais uma vez, ó, que... Letra A. Foram responsáveis pelo desenvolvimento da reflexão antropológica. De novo, antropológico, sofistas, cosmológico, pré-socráticos. Considerados mestres na arte de argumentar. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí são os sofistas. Aí vamos para mais uma aqui, ó. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características da nossa civilização. Não entendi, eles estavam dando aula, cara. Eles ensinavam aquilo que eles aprenderam. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir. Repara a importância da persuasão da oratória na República não, né? No contexto da Grécia Antiga, né? Em Atenas. Os ouvintes defender com a mesma habilidade o pró e o contra. Ou seja, você poderia tanto ser pró, a favor de uma ideia, quanto ser contra ela. Tá, Vold, mas a verdade está do lado de quem? A verdade está do lado de quem convence melhor. É como num tribunal, tranquilo? Conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória. Importante saber que os caras eram bons de papo. Qual seja essa característica? Relativismo demonstrado na mente com base de uma teoria cosmológica. Cosmologia é coisa de pré-socrático, tá falso. Qual é a ontologia aqui também, coisa de pré-socrático, tá certo? Qual é a resposta correta? O relativismo confirmado na convencionalidade retórica sofística, ou seja, quem conseguia convencer, tá, é que se dava bem aí nessa história. Aí mais uma aqui, ó. Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e por isso mesmo tinham conhecido diferentes sistemas de governo, usos, costumes e leis das cidades-estado. Podiam variar enormemente. Sob esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. Os sofistas trouxeram colaborações fundamentais para as transformações políticas de Atenas. Claro que sim, porque a partir do momento que eu te ensino a dialogar, a partir do momento que eu te ensino a convencer, e o convencimento, a oratória é fundamental para as decisões políticas em Atenas, eu estou transformando politicamente esta polis, sim, tá bom? Eles estavam na polis e eles estavam mudando a polis, mudando as formas de fazer conhecimento na polis. Questão 34. Voltamos para pré-socráticos. De acordo com Tales de Mileto, a água é a origem e matriz de todas as coisas. Essa maneira de reduzir a multiplicidade das coisas a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia. Esse único elemento é a arqué. Cada filósofo tem a sua arqué, tá bom? Por que esta ideia de reduzir tudo a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia? Aí vamos para cá, ó. Vou de não sei o que, cosmogonia. Gente, cosmogonia não é coisa de filósofo, tá certo? Cosmogonia se relaciona com mito, não tem nada a ver, ó. Aqui de novo cosmogonia, tá? Mito também não, tá? Filosofia e mito não se mistura. A filosofia ela surge para superar o mito. Então a gente fica aqui com a letra E, ó. É um questionamento sobre o elemento que fundamenta a origem das coisas. Que elemento é esse, Vold? É a arqué. Cada filósofo tem a sua arqué. Tales é a água, Pitágoras é o número, etc, etc. Bora lá. E aqui é sociologia, tá? Então, fechamos aqui. Espero que isso aqui ajude vocês. Volta para dar uma olhada nas questões de filosofia da tua prova de AC, tá? Um beijo no